Então vamos entender esse negócio aqui, porque saiu essa matéria aqui, ó. Estados Unidos alertam turistas no Brasil, risco de sequestro, cuidado, não vá para o Brasil, risco de sequestro. Não tá, a Folha de São Paulo também, eu recomendo não viajar para algumas áreas do Brasil por risco de sequestro. O que eles estão falando aqui? Essa página aqui do governo americano, ela é Travel Advisory, então, ou seja, é alerta aos viajantes. É um serviço que os Estados Unidos faz para os americanos que estão viajando no mundo. Os americanos tipicamente são bem recebidos na imensa maioria dos países, mas como tem alguns países que não gostam dos Estados Unidos, há um risco para você que é americano viajar para esses países. Então, por exemplo, isso é uma coisa positiva, tá? Eu, como brasileiro, fui na Palestina, fui lá na Cisjordânia, fui no Egito, não tem problema. Se eu fosse americano, se eu tivesse passaporte americano, talvez a coisa não fosse tão simples assim, talvez fosse mais complicado, porque esse pessoal tem birra com os americanos, né? Apesar de que no Egito tinha americano pra caramba no Egito, a verdade é essa. Mas no final das contas, o alerta que eles colocam é isso. E aí o que acontece? São 4 níveis, tá? Então o nível 1 é o seguinte, olha só, tá tudo tranquilo, é lógico, toma cuidado, se você está viajando sempre toma cuidado, então assim, tome as precauções normais nesse país. É só precaução normal, é lógico que você está num país diferente do seu, eu falo esse tipo de coisa vale para brasileiro também, que você está no exterior, né? Evita arrumar confusão, evita fazer briga em bar, evita ir em lugar perigoso, evita ficar andando com coisa de muito valor na rua, isso vale para qualquer pessoa em qualquer país estrangeiro, porque num país estrangeiro você não conhece a língua, você não conhece o costume, você não conhece como as pessoas te tratam, então é sempre bom você ser mais cauteloso quando você está viajando do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil você sabe como é que é o costume das pessoas, se der alguma confusão você sabe falar a língua, pelo menos para se virar. Então, nível 1 é a maior parte dos países, né? Tipicamente Europa e coisa e tal, não tem nada, né? Nível 2 é o nível, um pouco mais de cuidado, tome um pouco mais de cuidado. E este é o nível do Brasil. Então o Brasil está tranquilo. Esse 1 e 2 aqui, eles falam, olha só, 1 e 2 está tranquilo, pode viajar, toma um pouquinho mais de cuidado em algumas coisas no Brasil. Agora, o nível 3 já começa, reconsidere viajar. Olha só, eu não acho que seria uma boa ideia você ir nesse país não, tá? Não estou dizendo que é muito perigoso, mas não é a melhor ideia do mundo você ir para lá. E tem o nível 4, que é não viagem. O nível 4, por exemplo, a Rússia está no nível 4. Por quê? Porque a Rússia sequestra americano de tempo em tempo. A Venezuela está no nível 4. Por que botaram, foi colocado recentemente nível 4 na Venezuela? Por quê? Porque a Venezuela, imagina-se, o Trump vai brigar com o Maduro agora e já está fazendo um monte de sanções contra o Maduro, vai brigar com o Maduro, então há o risco do Maduro descontar, como ele não pode descontar nos Estados Unidos, né, há o risco dele descontar nos americanos que estão dentro da Venezuela, né? E aí, essa que foi a minha preocupação, que eu falei, caramba, se o Trump colocar um nível 4 no Brasil, meu amigo, é sinal de que ele vai comprar briga para valer mesmo, vai chutar o governo Lula, e aí fudeu a coisa completamente. Ou seja, é um outro patamar de briga, né? Mas não. Por enquanto, a minha visão é que os Estados Unidos, com essa confusão toda da lei Magnitsky, do Alexandre de Moraes, eles estão preocupados, evidentemente, mas ainda acham que isso vai se resolver diplomaticamente, vai se resolver com o Alexandre de Moraes sendo acusado de assédio sexual, alguma coisa assim, e acabando essa história, né? Então, por enquanto, tá assim, pode ser que se algum momento os Estados Unidos colocar nível 4 aqui no Brasil, aí você se prepara que a coisa vai ficar feia, né? Então tá aqui, se você quiser procurar os países aqui, é só procurar aqui, ó, Travel State, Travel Advisories. Aí tem vários aqui, ó, por exemplo, Mali, não viaje para o Mali, do not travel. O Mali é um país na África que recentemente teve um golpe de Estado lá pelo grupo Wagner da Rússia. Então o americano que estiver no Mali pode ser sequestrado, então não faça isso, né? A maior parte dos países é nível 1 e 2, Malásia, Maldiva, Malawi, Madagascar, a Líbia também nível 4. Líbano, nível 4. Enfim, a maior parte nível 1 e 2 aqui tá tranquila a coisa, né? Então nível 1 e 2 não é problema. Agora, assim, nível 3 já é um pouco mais arriscado. Então, por exemplo, Paquistão eles colocaram nível 3. O Paquistão, né, já é mais complicado ali, pode ter guerra, pode ter problema ali, né? Níger também é outro que teve guerra recentemente. Nicarágua tá nível 3 aqui, reconsidere viajar. Agora, se você for na Venezuela... Aqui, ó, Venezuela, não viaje para Venezuela devido ao risco de detenção errada,
tortura na detenção, terrorismo, sequestro, uso arbitrário da lei, ou seja, os policiais podem te prender de forma arbitrária para atingir os Estados Unidos. Então, ou seja, aqui para Venezuela não viagem de jeito nenhum. Aí, pô, quando eu vi isso aqui, eu falei, caramba, se for nível 4 para o Brasil, a gente tá fudido. Mas não é isso, tá? O Brasil tá com nível 2, esse aqui é o nosso advisory, tá aqui, ó, nível 2, e ele fala o seguinte, que não, deixa eu pegar aqui o painel bonitinho, que eu acho que fica melhor aqui fazer isso aqui. Pegar aqui Brasil. Aqui, ó, Brasil é nível 2. Então, assim, pode viajar para o Brasil? Pode viajar para o Brasil, só toma cuidado. Só toma uns cuidadinho, porque o Brasil é bem razoável, né? O Brasil realmente é um lugar perigoso. Se for para o Rio de Janeiro, alguma coisa assim, é alguma coisa preocupante, né? Outra coisa que eles falam aqui é a questão de passaporte, que é necessário, como é que você precisa para entrar na coisa, quanto que você deve levar em dinheiro, enfim, tem algumas coisas assim, a explicação aqui, né? E o que eles fizeram de adicional nessa história aqui? Ó? Eles colocaram o risco de sequestro em até 160 quilômetros ou 100 milhas das fronteiras do Brasil com a Bolívia, Colômbia, Guiana Francesa, Paraguai, Peru, Suriname e Venezuela. Essa restrição não se aplica ao Parque de Foz do Iguaçu. Então o que eles estão dizendo aqui? O risco que tem aqui é risco de sequestro por gangues de criminosos. Por quê? Porque esse pessoal sabe que americano tem dinheiro, então eles podem sequestrar americano. Não é pela questão política, é pela questão de realmente do crime, né? Americano é visado porque todo mundo sabe que americano tem dinheiro, então vamos sequestrar o americano. Agora, eles estão falando que pode ir na Foz do Iguaçu, no Foz do Iguaçu é tranquilo, mas evitar chegar perto da Bolívia, da Colômbia, do Paraguai, do Peru, do Suriname. Aqui, ó, evitar locais em desenvolvimento informal, como favela, comunidade, conglomerado, a qualquer momento. Você não vai na favela, meu filho. Por favor, contenha a sua vontade de fazer aquele tour na favela da Rocinha. Aqui no Rio, sabe que tem isso, né? Tem um safari na favela. Literalmente isso. O pessoal entra aqueles carrinhos, que é igual carrinho de safari mesmo, isso vai subindo na favela com os turistas para eles verem a favela. Eu acho isso uma coisa tão escrota, cara, porque pô, você tá tratando os caras da favela como se fosse animal, né? É igual um safari na África, que o pessoal vai ver os leão ali, eu vou ver as favelas no Rio e coisa e tal, né? Mas enfim, eu, sendo voluntário, né, a pessoa pagando e estando de acordo, eu não vejo problema nenhum nisso daí, né? E o pessoal ganha dinheiro com isso. Então, tá falando aqui, ó, para não viajar para favela. Outra coisa, não ir nas cidades satélites de Brasília. Ih, caramba, cidade satélite de Brasília tem umas que são meio barra pesada mesmo, não vou enganar vocês não, tá? Tem umas que são barra pesada mesmo. Aqui, ó, se você decidir viajar para o Brasil, tome cuidado, preste atenção no seu redor, onde você está. Não resista fisicamente a tentativas de roubo, não aceite comida e bebidas de estranhos. Pô, isso aí é para qualquer lugar, qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, meu amigo. Mas enfim, mas concordo, tá avisando os americanos para tomarem cuidado com isso, né? Tome cuidado quando caminhar ou dirigir à noite, evite nightclubs, né? Evite boates e coisa e tal, sozinho, evite ficar na praia depois do escuro, depois da noite. Não mostre sinais de riqueza como relógios caros e joias. Pois é, isso aí é uma boa recomendação, eu diria que ele está certo. E fique alerta a esquemas de drogas, tome cuidado quando for em bancos ou ATMs, né? ATM é o Banco 24 Horas, né? Enfim, dá aquelas recomendações aqui. Então tá tranquilo, não tem problema. Agora, aí, olha só, aqui ele fala aqui, ó, fronteiras internacionais. Então, no Brasil, nas fronteiras internacionais, ele está dizendo para tomar cuidado. Então, não é no Brasil de forma geral, é nas fronteiras do Brasil. Por quê? Porque ele já está vendo que a coisa vai engrossar, o caldo vai engrossar com a Venezuela, e ele sabe que a fronteira do Brasil com a Venezuela é uma peneira completa, que o exército brasileiro não consegue proteger porcaria nenhuma. Então, aqui, ó. Dado aos riscos de segurança, empregados de governos americanos trabalhando no Brasil precisam ter uma autorização especial para trabalhar, para chegar até 160 quilômetros ou 100 milhas das fronteiras com a Bolívia, Colômbia, Guiana, fala as fronteiras lá do norte do Brasil, né? Agora, a viagem para o Parque Nacional da Foz do Iguaçu e o Parque Nacional do Pantanal são permitidos porque esses parques, em tese, têm segurança e coisa e tal, né? Enfim, é isso que ele está colocando aqui, ó. Na fronteira do Brasil é nível 4. Nas favelas é nível 4.
e a cidade satélite de Brasília é nível 4. Então, assim, tá tranquilo isso daqui. Isso aqui eu não vejo nada demais. Agora, por um momento, eu fiquei preocupado, porque você pode ter certeza. Se em algum momento os Estados Unidos botar nível 4 no Brasil de forma geral, é porque já chegaram à seguinte conclusão. Olha só, o governo Lula vai se alinhar com o eixo do mal, vai se alinhar com a Rússia e com a China, vai abandonar completamente os Estados Unidos e agora vai começar a agir como age a Venezuela, como age em todas as ditaduras, né? A gente não quer isso, tá? A gente não quer isso. Então, o fato de eles não terem colocado o Brasil todo em nível 4 ainda, significa que, por enquanto, eles estão achando que a coisa vai dar bom, tá? Vai dar bom a coisa, né? É lógico, vai ter briga, todo mundo tá sabendo, o Alexandre de Moraes não está satisfeito com a situação geral da Lei Magnitsky para ele aqui no Brasil, mas eles estão achando que a coisa vai se resolver. Se eles acharem que a coisa degringolou, eles vão botar nível 4 no Brasil. Aí você se prepara, meu amigo, fomos pro buraco. Parabéns ao pessoal que fez o L em 2022 lá. Botaram um pinguço corrupto, ladrão, esquerdista, alinhado com tudo quanto é ditadura do mundo, para dizer que é para salvar a democracia. Ai, porque temos que salvar a democracia. Vamos botar o amante de ditadura de esquerda no poder para salvar a democracia. E aí conseguiram foder o Brasil completamente. Parabéns aos idiotas que fizeram o L. Curiosamente, tem uma outra observação aqui que eu acho interessante, porque é uma outra briga do governo americano com o STF aqui no Brasil. Olha só esse ponto aqui que eles colocam. Aviso de sequestro de crianças internacional. O Brasil foi citado pelo Departamento de Estado em 2022, portanto, ainda no governo Biden, por demonstrar um padrão de não compliance, ou seja, de não atendimento no que tange ao sequestro internacional de crianças, né? O que acontece? O que é sequestro internacional de crianças? É quando você tem um casal que é formado por um americano e uma brasileira, por exemplo, uma pessoa do Brasil e uma pessoa do exterior, e há uma separação e há uma guarda dessa criança com um dos pais, e o outro pai vai lá e sequestra essa criança. O governo brasileiro tem dito que não, que tem que ficar com a mãe sempre, e parece que tem casos em que o pai ganhou a guarda lá nos Estados Unidos, a mãe trouxe a criança para o Brasil e a justiça deu a guarda para a criança aqui no Brasil, violando esse direito internacional de coisa que, como já tinha determinado que a guarda era do pai lá nos Estados Unidos, não podia dar a guarda para a mãe aqui no Brasil e, portanto, foi sequestro de criança. Então isso é uma outra briga que tem, tá? Eu não estou entrando aqui no fato de que está certa a decisão ou não está certa a decisão. O que eu estou dizendo para vocês é que os Estados Unidos e o Brasil já têm uma briga nessa história aqui. E, curiosamente, exatamente agora, olha só, dia 28/5, o STF decidiu julgar a validade das regras internacionais em sequestro de criança. Vamos ver como é que vai ser isso daqui, porque é uma coisa curiosa, né? Eu fico curioso de ver isso daqui. Será que o STF está querendo comprar mais briga com os Estados Unidos ou comprar menos brigas com os Estados Unidos com esse negócio aqui, né? É mais um tema que tem aí uma discordância entre o STF e os Estados Unidos, né? E afeta um monte de gente. Esse caso, é o que eu falo para vocês, o mundo que a gente vive hoje já é um mundo que as fronteiras nacionais já não querem dizer muita coisa, né? Então tem um monte de situação dessa, de pessoa que o pai sequestrou, a mãe sequestrou, não sei o que lá, que levou a criança para o outro lado, uma confusão danada. É um caso clássico de que a Justiça Nacional já não resolve o problema mais. Tem que ter tratado. O Brasil assinou o tratado, mas não quer obedecer o tratado porque, ai, tadinha da mãe brasileira, tem que proteger a mãe brasileira. Pois é.